Vamos lá, gravando já. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos uma vez mais à nossa Semana Jurídica do IESB. Hoje nós vamos falar sobre carreiras jurídicas e o tema será a carreira de defensor público. Quem que nos estaremos falando aqui com o defensor Werner Wesch, né, o nosso palestrante do dia. É um prazer tê-lo aqui conosco, Werner. Trabalhamos muito juntos aí nos últimos 2 anos nessa pandemia, né? E agora mais uma vez vendo de novo pela telinha, mas é um prazer revê-lo. O Dr. Werner é egresso aqui do IESB, né? Formado em 2008, tem especialização pela Universidade Anhanguera e também especialização na Escola da Magistratura. Antes de ser defensor público, foi oficial de gabinete do Tribunal de Justiça, analista judiciário do Supremo Tribunal Federal e hoje defensor público do Distrito Federal desde 2017. E fora isso, grande professor aí de vários cursos, youtuber, tem vários cursos aí pelas nossas redes sociais, né? Então, seja bem-vindo, professor, colega de trabalho aí, que nós todos estamos trabalhando no sistema de justiça. Eu gosto muito de deixar isso bem claro, cada um no seu papel, mas todos colegas trabalhando em prol da justiça brasileira. E, em nome do IESB, agradeço ter atendido aí o pronto chamado para voltar à sua casa aqui, que é o IESB, e falar para a gente aí da carreira. Conte-nos um pouco aí como é a carreira de defensor público no Distrito Federal para os nossos alunos aí, graduandos, né? A palavra é sua, professor. Bom, obrigado por essa bela introdução. E se me permite, eu ainda gostaria de acrescentar mais um detalhe para o pessoal que está assistindo aqui. O Dr. Márcio foi, inclusive, meu professor na Escola da Magistratura, na matéria de execução penal, e esse trabalho que ele mencionou dos últimos 2 anos foi exatamente na matéria de execução penal, e foi uma surpresa, né? Mas isso até nos traz aí para o ponto, que é falar, a maioria de vocês que estão assistindo aqui são do curso de graduação, e muitas vezes não estão vendo muito um futuro muito aberto, né? Não sabem exatamente o que vão fazer depois da graduação. E eu falo para todos aqui que realmente é difícil a gente vislumbrar o futuro, né? E é engraçado falar do passado agora que tudo isso passou, porque quando era lá na escola, eu não fazia ideia. Eu trabalharia exatamente com o meu professor da matéria, em comitês e tentando solucionar os problemas mais complexos que a gente tem aqui no Distrito Federal sobre execução penal, sobre o sistema penitenciário. Então já fica aqui a primeira reflexão de pensar um pouco no futuro, tentar programar o que a gente vai fazer, mas não se frustrar quando aquela programação não acaba se concretizando, porque outras coisas que não estavam no controle acabam acontecendo e a gente vai mudando, né? A nossa programação no dia a dia, vai vendo o que é melhor para você, o que você pensa sobre o mundo, e isso também me traz uma lembrança, até pelo próprio currículo que o Dr. Márcio lembrou aqui. Eu era muito ligado à atividade judicial, fui assessor de juiz, desembargador e ministro do Supremo, só faltou a STJ para bingar todo o sistema judicial, todas as instâncias. Mas isso tinha a ver com a minha vontade naquele momento. Até a própria Escola da Magistratura também reflete a minha vontade naquele momento, que era ser magistrado. Então, eu me preparava para ser juiz, mas ao longo dessa não fosse necessariamente o que realmente me trazia alegria do dia a dia, e era muito mais pelo meu ego, que eu acredito que muita gente, quando entra no curso de Direito, pensa, vou ser juiz. Vou ser juiz porque é o cargo mais glamuroso que a gente tem na justiça, e aí depois vê o tanto que é difícil ser juiz, aí repensa um pouco, não, vou ser promotor, achando que existe uma hierarquia, um nível desses cargos. E eu falo para vocês que da prática para a seleção, hoje em dia, todos esses cargos de membro têm uma equivalência em dificuldade, cada um com a sua especificidade, mas a equivalência de dificuldade é a mesma.
possivelmente você vai ficar alguns anos estudando um cargo desse, não é simples. E aí eu já diria assim, primeiro ponto, estude enquanto você está na graduação, faça o melhor que você, porque isso vai iniciar para ter mais escolhas no futuro. Então, graduação é o máximo que você pode fazer para depois ter outras escolhas. Eu acabei escolhendo a Defensoria Pública e eu começo também a falar sobre a carreira em si e por que essa carreira me seduziu. Eu, numa frase bem simples, eu falo que você ganha bem para fazer o bem. Não dá para dizer que hoje em dia não existe uma equiparação exata entre as remunerações, mas normalmente são carreiras que andam muito próximo em nível de remuneração. E a atuação da Defensoria Pública é sempre em prol de quem tem mais dificuldade de ter acesso à justiça. E aí eu lembro aí todo mundo que está assistindo que não existe só vulnerabilidade financeira. A Defensoria Pública atua em 3 tipos de vulnerabilidades distintas. Então, a financeira, que é a mais evidente, que é a que todo mundo lembra, mas tem a circunstancial e tem a legal. Existem disposições legais que determinam que a Defensoria Pública, independentemente de hipossuficiência, atue em prol de vítimas de violência doméstica, do idoso, pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, enfim, tem vários regramentos que determinam isso como atuação da Defensoria Pública. E aí entra um braço forte da instituição, que são os núcleos de litigância estratégica, que no Distrito Federal a gente tem a feliz situação de sermos um ente da federação não tão grande em território, então dá para concentrar muita coisa no Distrito Federal sem necessidade de pulverizar uma atuação por todo o espaço territorial, embora existam os núcleos em todas as circunscrições do Distrito Federal, existam núcleos da Defensoria Pública, a Defensoria Pública do Distrito Federal ainda consegue concentrar essa atuação de litigâncias estratégicas, que são temáticas. Então, consumidor, saúde, a tutela coletiva da execução penal, onde eu estava lotado antes, núcleo de direitos humanos, temáticas. E a carreira, por ser uma carreira ainda que está se consolidando, uma carreira em franca expansão, talvez, e aí sem nenhum tipo de bairrismo aqui, doutor Márcio, eu acredito que a Defensoria Pública é a carreira que tem a maior capacidade de expansão nos próximos anos dentro do ecossistema judicial, melhor dizendo. Né? Exato, com certeza. Da magistratura, do Ministério Público, até porque é uma instituição que está se consolidando desde 88, sendo que a magistratura e o Ministério Público já estavam consolidadas na Constituição de 88, né? Já tinham outras constituições que já apontavam as atribuições desses outros órgãos, do próprio Poder Judiciário, há muito tempo nas nossas constituições. E a Defensoria Pública é uma novidade na Constituição de 88, porque nas constituições anteriores nós não tínhamos a incumbência da assistência jurídica a um órgão específico, embora o Estado tenha reconhecido a necessidade de assistência judiciária desde 2004. Se não me falha a memória, então, não me esqueci de nenhuma entre 34 e 88. Mas isso tudo para falar para vocês que a carreira da Defensoria Pública é algo que, se você quiser sentar no gabinete, existe esse espaço para você sentar no gabinete, fazer suas petições, criar suas teses, trabalhar numa parte mais burocrática, que é realmente a solução nos processos, depois que a gente já tem a judicialização. Se você quer atuar em um espaço preventivo à jurisdição, ou seja, do extrajudicial, a gente tem espaços de conciliação, inclusive é uma incumbência da Defensoria Pública, de mãos dadas para o próprio Judiciário, depois que houve a reformulação do Código de Processo Civil lá de 73 ainda, e isso tomou mais força no Código de Processo Civil de 2015, de que os atores
do processo judicial busquem ao máximo a solução extrajudicial dos conflitos. E a Defensoria Pública é um órgão que assume essa responsabilidade. Então, também existe esse espaço de atuação. Existe um espaço até mais extremo, eu posso falar disso com uma certa propriedade, porque eu atuei no Núcleo de Direitos Humanos por mais de 2 anos, e eu falo para vocês que em diversas ocasiões eu acordava 4 horas da manhã para sair aqui para os rincões do Distrito Federal para acompanhar operações de reintegração de posse contra grupos vulneráveis, que inclusive é uma expressão do Código de Processo Civil de 2015, que é traduzida na expressão de custos vulneráveis. Existe uma disposição no Código de Processo de 2015 que diz que a reintegração de posse contra grupos vulneráveis tem que ter a obrigatória oitiva da Defensoria Pública, independentemente desse grupo estar representado ou não por advogado. Então vejam que a instituição foi criando musculatura e importância social para estar presente em vários espaços. Então muitas vezes eu estava lá, né, o sol nascendo, a operação sendo montada, entrava num acampamento, começava a conversar com as lideranças para tentar uma solução pacífica, para que não houvesse conflito com as forças de segurança. Porque até então o aparato do Distrito Federal, que é muito robusto, estava pronto para fazer uma operação padrão, que é entrar e acabou e não tem conversa. E aí entra a Defensoria Pública exatamente para conseguir uma conciliação de uma ordem, óbvio que é uma ordem judicial, tem que ser cumprida e tudo mais, e seria cumprida de qualquer forma, mas a Defensoria Pública intervém ali numa obrigação até de esclarecimento para aquelas famílias e tudo mais. Então, esse tipo de atuação existe. Quando houve o fechamento do lixão da estrutural aqui do Distrito Federal, também foi um processo que eu participei desde o início até os finalmente, em que houve a interdição do lixão, com a construção de aterro sanitário, com a criação de galpões para que os catadores fossem incluídos nesse processo de fechamento do lixão da estrutural, que foi um espaço onde eu estive várias vezes para conseguir falar com os catadores, porque é só naquele espaço em que eles circulavam, né, onde eles se concentravam, era em cima do monte de lixo, e várias vezes eu fui até lá, óbvio, com autorização, com todas as precauções, para conversar com essas pessoas, explicar os direitos, falar sobre as possibilidades, tomar deles também informações do dia a dia. Além disso, né, aqui no Distrito Federal, a gente ainda tem o privilégio de estar diante dos tribunais superiores. Então, a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal e de outros estados com núcleos especializados em atuação perante os tribunais superiores para exatamente atualizar teses, a trabalhar nas 2 grandes vertentes que a gente tem hoje da instância especial extraordinária, que é o distinguish, o overruling, inclusive com uma medalha de distinção para a Defensoria Pública, para as defensorias públicas, e eu falo Defensoria Pública pela unidade, então estou falando de todas as instituições do país que se denominam Defensoria Pública, tem uma medalha de distinção para esse órgão, no sentido de ser um dos órgãos que tem mais êxito nos tribunais superiores aqui, né, o STJ e o STF, nas suas atuações. Então, isso também demonstra um serviço de excelência que é prestado, até de litigância estratégica, na escolha dos leading cases, porque a Defensoria Pública não é uma fábrica, mas tem muitas opções de processos, casos, e aí só precisa ter aquela minúcia da escolha. Diferente, muitas vezes, dos escritórios de advocacia, que só conseguem captar uma parcela de clientes onde existe meio que um nicho dos casos onde se trabalha. Desde a década de 90 se fala da especialização dos advogados que ficam escritórios, que ficam nichados em determinados assuntos, e a Defensoria Pública atua no sentido contrário. Quanto mais especialização, mais nichos estiver à sua disposição, mais ela vai trabalhar, mais ela vai ter efetividade, e existe uma capilaridade. Então, hoje, a gente consegue ter informações de demandas que começam a se
repetir em determinadas cidades satélites, e a gente começa a ver um movimento em toda a unidade da federação para já começar a depurar isso e tentar intervir para que não se prolifere ainda mais processos, tentar atuar numa conciliação. Embora muitas pessoas confundam a defensoria pública com a advocacia, existe algumas distinções aí que são severas. Primeiro, inclusive isso já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é que o defensor público não precisa se manter inscrito no quadro, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A própria posse no cargo já vai gerar a sua capacidade postulatória. E também uma outra situação que muitas pessoas acabam confundindo na atuação do defensor público como membro, existe, pela própria natureza da atuação como membro, existe uma dedicação exclusiva e permanente, né, de tempo integral do defensor público para aquela atuação. E, inclusive, com vedação constitucional para exercer a advocacia, se não em prol dos seus assistidos. E eu falo isso porque muitas das pessoas acabam confundindo um pouco, né, o termo servidor público lato sensu e stricto sensu. E aí, quando a gente fala de servidor público stricto sensu, existe uma distinção entre os membros e os servidores públicos. Nada com fins de segregação, mas, inclusive, com fins de dar obrigações, inclusive, maiores para os membros das instituições. Tanto a magistratura, o Ministério Público, o defensor, existem alguns regramentos de conduta que o membro tem que seguir, que muitas vezes o servidor não precisa. Até porque o membro, independentemente dele participar da administração ou não da sua instituição, ele é responsável pela imagem daquela instituição. Então, nós temos aí algumas proibições, né? Embriaguez pública para a magistratura, para o Ministério Público, locais em que o magistrado, o promotor, não podem frequentar, não podem ter nenhum tipo de relação com aqueles ambientes que não são ambientes, a gente pode dizer probos, talvez, né? Um termo aí não tão ofensivo, mas são ambientes em que existe restrições, né? E a Defensoria Pública, embora tenha os membros da Defensoria Pública tenham essa responsabilidade, é um espaço talvez um pouco mais aberto, até pela vocação da defesa das pessoas que muitas vezes estão em conflito com a lei. Então, a Defensoria Pública tem várias frentes de atuação, como eu falei, né? Tem vários núcleos diferentes para atuar. Existe no Distrito Federal uma vinculação com o expediente do Tribunal de Justiça. Então, ainda temos essa ideia de que o defensor público trabalha de meio-dia às 7. E eu tenho certeza que o juiz não trabalha de meio-dia às 7 e o defensor público também não trabalha de meio-dia às 7. Exatamente porque são membros. Não existe vinculação com o expediente. Existe vinculação com as obrigações, com as suas metas. Nesse ponto, Verne, só me dá uma parte aqui, né? Claro. O PJE foi uma beleza, né? Porque agora tem a hora lá que eu despacho, né? Já fica carimbado, né? Que tá fazendo hora extra, né? Domingo era 21h30, já estava dando sentença. Domingo, saiu lá registrado. Então, hoje o PJE, pelo menos, nos faz justiça, né? Exatamente. Eu não sei na magistratura se existe bloqueio do sistema, mas muitas vezes eu entro de férias e os primeiros dias de férias ainda é limpando a caixa de processos, né? Então, tá de férias, mas está fazendo, né? Não bloqueia nada, não. Vai ficando lá. Pois é. Então, esse é um dos ônus de ser membro. Não existe um horário que você vai entrar meio-dia e sair 19 horas e acabou. Existe esse ônus, mas óbvio, existe um bônus remuneratório, existe um bônus, inclusive, de decisão, a independência funcional, desde que, aí é uma coisa que muita gente brinca, e eu via meus colegas na graduação falando, a independência funcional serve para fazer o que quiser. Não é bem assim. A independência funcional se aplica ao defensor público, é uma garantia constitucional, mas ela tem que ser em prol da missão da instituição que você está representando. Então, o defensor público tem a sua independência funcional, mas
tem que ser na linha de defesa da instituição e das missões da instituição. Hoje, eu falo para vocês, eu me afastei um pouco da atividade fim, porque eu componho agora a administração da Defensoria Pública, a administração superior. Eu estou no cargo de assessor jurídico, uma espécie de procurador da instituição, faz as respostas nas demandas perante o Tribunal de Contas, perante os processos em que a Defensoria Pública é demandada por alguma situação de cobrança de valores, enfim. Inclusive, recebi muitos mandados de segurança aqui do último concurso de analista. Não sei se temos alguns alunos aqui que tenham feito esse concurso, mas teve uma questãozinha ali que teve uma dificuldade sobre interpretação, não houve anulação da questão e muita gente está judicializando como uma questão teratológica, né? Então, hoje eu estou numa atribuição também que não necessariamente é da ponta, eu não estou em prol dos assistidos, mas em prol da instituição litigando, muitas vezes, né? Defendendo os interesses da instituição. E aí entra um ponto interessante. Isso não é nenhum tipo de vanglória da minha parte, mas para mostrar a realidade do como a instituição está em crescimento e dando oportunidades para as pessoas que não estão há muitos anos na instituição assumirem cargos de relevância na administração. O Dr. Márcio participou, né, da última administração do Tribunal de Justiça, mas sem querer denunciar a idade do Dr. Márcio, já tem pelo menos uma década de magistratura aí, né? 2 décadas de magistratura, pois é. E eu, em contrapartida, entrei na Defensoria Pública como membro no início de 2017, em janeiro de 2017. Então, em breve, 5 anos, em menos de uma década, eu já ascendi a um ponto na carreira de estar participando da administração do órgão. Isso pode ser algumas pessoas podem achar interessante, outras podem achar não tão importante assim, mas demonstra que a Defensoria Pública precisa que quem entre na instituição esteja preparado para construir o futuro dessa instituição. Esteja preparado para fazer com que a gente tire esse atraso que nós temos com as instituições irmãs do ponto de vista estruturante ou do ecossistema da justiça, como vocês preferirem, para não falar que a Defensoria Pública é um poder, nem dar esse tipo de afirmação para o próprio Ministério Público, até porque a teoria é da tripartição, né? Não são 3 poderes, não são 4, 5 poderes, e isso me lembra um outro ponto. A Defensoria Pública tem sua autonomia administrativa e institucional. No entanto, e eu deixo claro aqui, a Defensoria Pública faz parte do Poder Executivo. Se fôssemos manter a tripartição clássica dos poderes, a Defensoria Pública faz parte do Poder Executivo. Tanto é que o Poder Executivo é o poder que a instituição, a Defensoria Pública, mais dialoga do ponto de vista de consolidação das suas diretrizes orçamentárias, da sua lei orçamentária anual, do plano plurianual. Tudo isso é um diálogo muito direto com o próprio executivo e até mesmo pelos seus próprios termos de cooperação, de transferência de recursos e tudo mais, mas aí a gente está entrando numa parte mais técnica da instituição em si. Doutor Márcio, eu vi aqui subindo nas notificações algumas perguntas dos alunos e eu comecei a ficar preocupado, talvez que eu use muito tempo falando aqui e não respondo o que eles estão perguntando. Não sei como é que a gente está de tempo aqui. Fique tranquilo, né? Eu acredito que a gente tem tempo aqui, sim, para falar. Mas, de antemão, já agradeço aí pela sua exposição, foi muito boa. Os alunos, com certeza, aí hoje têm uma noção completamente diferente do que é a Defensoria Pública, né? E, realmente, doutor Werner, eu acredito também que essa ideia de quando a gente sai da graduação, né? Quando a gente entra na graduação com algumas ideias, né? Eu, particularmente, entrei com a ideia de ser advogado, eu sempre quis ser advogado mesmo, sempre quis.
Então, ali no oitavo semestre, quando eu comecei a estagiar, eu falei, pô, eu quero ser aquele cara ali que decide, né? Porque eu ficava pedindo as coisas, eu ia despachar as coisas, porque eu trabalhava no escritório como estagiário. Daí eu falei, não, eu quero sentar ali, eu quero ser esse cara que decide, né? Então, na medida que nós vamos estudando, nossos ideais, nossas vontades vão mudando, né? E também a questão do destino, né? A gente estudando e as portas vão se abrindo e a gente se encontra, né? Eu nunca imaginei na minha vida ser juiz no Distrito Federal, nunca. Sou natural de São Paulo e uma amiga me falou, tô indo para Brasília fazer concurso. Eu falei, também vou. Peguei, vim e passei, né? Então, fica claro aí para os alunos é isso, né? Nossos ideais, nossas vontades durante a trajetória na graduação e também depois da graduação, na preparação para ser um bom profissional, o destino vai nos abrir a profissão e essa profissão nos abraça quando nós nos identificamos com ela, né? Então, verdade. A Defensoria Pública é uma carreira magnífica, linda, realmente está em formação, né, desde a Constituição Federal de 88. Nós temos no Distrito Federal uma boa Defensoria Pública, que não é a realidade do Brasil, né? Verdade. O Brasil, nós temos um déficit muito grande da defensoria. Temos aqui ainda no Distrito Federal déficit, nós sabemos disso, déficit de defensores. Precisaríamos de mais para que cumprisse realmente a função constitucional do defensor público. Sim. Mas nós temos aqui uma defensoria pública de excelência. Assim. Aquilo que o Dr. Werner disse é uma realidade. A técnica na Defensoria Pública superem muito, aí não falando mal dos advogados, mas superem muito a técnica de advogados que você vê todos os dias, né? E aí eu fico até triste às vezes, né, que a Defensoria Pública vai lá, apresenta a defesa, tudo, prepara, daí troca de advogado no dia da audiência. Eu falei, meu Deus, né? Aí chega lá e fala, não é o defensor que vai tocar a audiência, né? Verdade. E até um dado, doutor Márcio, hoje a Defensoria Pública do Distrito Federal está em 94% das unidades jurisdicionais. É a única defensoria pública do país que está presente em todas as circunscrições, né, que são equivalentes às comarcas nos estados. É a única defensoria pública que tem esse índice. É óbvio que é bom lembrar que a Defensoria Pública muitas vezes atua pelos dois polos da ação. Né? E esse número que eu estou falando é que a gente tem pelo menos um defensor público em 94% das unidades jurisdicionais, ou seja, das varas, né, que a gente tem aqui no Distrito Federal. O papel social, pessoal, o papel social que a Defensoria Pública tem como função, né, como missão constitucional é importantíssima, né? Nós temos aí várias vulnerabilidades e que as pessoas não têm a menor condição, primeiro, por não conhecer o direito, e segundo, por não ter poder de ação, né? Como é que você pode esperar de um vulnerável em situação de rua que pleiteie algum direito se ele não tiver um órgão, né, com a expertise, com uma missão constitucional de defendê-lo, né? Então, nós temos defesa do consumidor, nós temos defesa de vulnerabilidade, situação de rua, nós temos, como ele mesmo citou aqui, em questão de reintegração de posse, moradia, tudo, e aonde ali o Dr. Werner trabalhava até há pouco, agora na administração, né? Não tive o prazer ainda de lhe parabenizar, mas é, sim, uma função de lhe parabenizar. Eu vi isso em alguns posts no Instagram da Defensoria, que eu sigo o Instagram da Defensoria, porque realmente acho que eu preciso fortalecer essa Defensoria, porque é uma parceira nesse sistema de justiça, né? Sempre que posso, trabalho, né? Hoje, na segunda Vara Criminal de Brasília, eu posso dizer sem medo que 60% a 70% dos processos são defendidos pela Defensoria Pública, né? Isso eu estou falando na capital da República, numa vara em Brasília. Se você for para outras situações, como Ceilândia, Paranoá, é quase 100% Defensoria Pública. A execução penal é 91% dos processos, e nós temos mais de 17 mil processos na execução penal do Distrito Federal. Né? Então, quanto mais marginal fica o espaço, né, não ofendendo
Sim, as sim. unidades jurisdicionais, mas quanto mais distante das capitais, dos grandes centros, maior é a atuação percentual da Defensoria Pública nos A municípios. única defesa da sociedade vai ser a Defensoria Pública mesmo, É. né? Então, realmente, Alguns doutrinadores chamam de meta-garantia, né? Porque é a instituição que é o direito de ter direitos, a Defensoria Pública. exatamente. Porque não adianta aquela ideia de igualdade perante a lei na Constituição, o acesso à justiça que é previsto na Constituição, se a pessoa não tem como acessar a justiça, né? Primeiro, Exato. muitas vezes desconhecendo o direito e muitas vezes não tem meios de ir à justiça. Então, a Defensoria Pública cumpre esse papel, aqui no Distrito Federal cumpre um bom papel, graças a profissionais como o Dr. Werner aí, nós temos excelentes profissionais. A Defensoria Pública deu um salto de qualidade depois que veio a separação, né, de procuradores e defensores. Isso aí, Sim, é salto a de qualidade. distritalização, né, da Isso. Defensoria, porque isso aí é até interessante a gente falar um pouco. O modelo inicial da Defensoria Pública do Distrito Federal era para ser simétrico ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, Ministério Público do Distrito Federal e territórios, que cada um aqui, respectivamente, o tribunal é um órgão do Poder Judiciário da União, o Ministério Público do Ministério Público da União. A Defensoria Pública do Distrito Federal e Território seria um órgão da Defensoria Pública da União. No entanto, por ter já esse tipo de serviço, que era uma carreira de procurador de assistência judiciária no Distrito Federal desde 1986, ou seja, pré-Constituição de 88, o que aconteceu? A Defensoria Pública da União não revertia recursos para instrumentalizar essa atuação, porque já existia esse órgão chamado CEAJU, né, que era o Centro de Assistência Judiciária aqui do Distrito Federal, que era um órgão vinculado à Procuradoria. E isso acabou sendo mudado, houve essa distritalização, ou seja, saiu do âmbito da União e veio para o âmbito do Distrito Federal, aí sem os territórios, porque senão teria ali um vício de iniciativa para esse movimento, né, de perder de ter uma atuação num espaço da União, mas não de um órgão do ente federativo União. E aí, em 2012, houve todo um rearranjo normativo para converter a estrutura do Centro de Assistência Judiciária em Defensoria Pública do Distrito Federal. E aí houve até uma rara exceção em que os procuradores de assistência judiciária, os PAJs, né, PAJ, que é a sigla, puderam optar por converter o seu cargo em defensor público ou ficar numa carreira em extinção. Isso é algo raro, mas que acontece e muitas vezes isso cai nas provas de direito administrativo, constitucional, concurso, exato. Muito isso às vezes aparece. Essas carreiras de extinção. Hoje, existem 23 procuradores de assistência judiciária em extinção. Eles foram realocados em espaços da procuradoria, em atuações que são mais ligadas aos procuradores. Esses procuradores de assistência judiciária tinham a possibilidade, têm ainda, né, a possibilidade de advogar, porque não converteram o cargo para o cargo de defensor público que existe a vedação constitucional. Né? O resto, né, são mais de 180 procuradores que converteram para defensores públicos. Isso também demonstra que até a aposta na instituição desses membros, naquele momento, de que era uma instituição em franco crescimento, em franca expansão, e que estava buscando aí, galgando seu espaço para realmente ombrear, né, como a própria Constituição já determina, mas de fato ainda precisa trilhar um longo caminho para ombrear as carreiras da magistratura, do Ministério Público e tantas outras aí dos membros, né? Então, esse fato realmente é algo pitoresco do Distrito Federal, essa distritalização. Mas foi uma solução brilhante, né? Porque
levou para dentro da Defensoria Pública, como o doutor disse mesmo, aqueles comprometidos com a instituição, querendo que a Constituição cresça e se torne uma defensoria pública de qualidade, e é o que está acontecendo hoje, né? Profissionalização, os centros, né? A própria atuação que o doutor teve na VEP é uma atuação diferenciada de um defensor público de vara de execução penal. Você trabalhava de forma coletiva, e não aquele processinho, né? Então, isso só existe quando há uma profissionalização realmente da defensoria, porque se for só naquela questão de processo, vai ficar enxugando gelo, né? Hoje ainda se caminha na construção desses espaços de litigância estratégica em todos os estados, isso não é algo apenas do Distrito Federal, até porque muitas modernizações legislativas trouxeram essa incumbência para a Defensoria Pública a partir de 2007, quando ela se tornou uma legitimada lá no rol da ação civil pública a ajuizar ações coletivas. Então, a Defensoria Pública hoje, inclusive, isso consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode ajuizar ações coletivas pleiteando direitos materiais, tanto individuais homogêneos, quanto coletivos estrito sensu e difusos. E essa atribuição mesmo da tutela coletiva da execução penal é exatamente para verificar essas três espécies de direitos coletivos, só que especificamente para as pessoas em privação de liberdade no Distrito Federal. E isso dá uma incumbência que a própria lei de execução penal traz para o defensor público de inspeções nas unidades prisionais, de diálogo interinstitucional, até para que seja realizado, né, que seja conferido todos os direitos às pessoas presas. E isso, muitas vezes, né, num primeiro olhar, como é um espaço de exclusão às unidades prisionais, é um espaço, por exemplo, em que existe muita restrição para a própria advocacia identificar esses problemas sistêmicos. E os órgãos de correição do próprio Estado, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria magistratura, a vara de execução penal, tem, né, é a rainha das correições do sistema prisional, tem essa obrigação, exatamente por ser um espaço restrito, de segurança, de vinculação de informações sigilosas, né? É importante a gente dizer aqui que durante esse período que eu estive à frente dessa atuação, eu tive acesso a diversas informações sigilosas que não poderiam de forma alguma ir a público. E a vinculação do servidor público com essas informações dá mais robustez, inclusive, para o acesso, para a possibilidade de trânsito entre os órgãos de segurança do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos esses órgãos, e isso gera até as possibilidades aí de atuações conjuntas, como foi o caso, né? Tiveram algumas foram editadas, né, algumas recomendações conjuntas da Defensoria Pública e do Ministério Público, aí já trabalhando de mão dada, e isso é uma coisa até engraçada, porque muita gente brinca, até tem defensores que falam isso, né, o Ministério Público é o inimigo, é o lado negro da força, isso pode até ser uma verdade quando a gente fala de uma sessão do júri, em que realmente tem uma posição diametral oposta entre o Ministério Público e a Defensoria Pública em uma defesa mais do que ampla, né? Não é só, é a defesa plena no Tribunal do Júri. E as pessoas às vezes olham só esse ponto, essa fotografia em que está ali um promotor e o defensor em lados opostos, com teses opostas, se degladiando num debate. E isso não é a verdade plena. A gente tem situações em que a Defensoria Pública e o Ministério Público atuam de forma concomitante. E isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal fala, nossa, mas eu tenho medo do júri, eu tenho medo, né? Muito tempo para falar, muito espaço ali para dominar. Estou falando com leigos, não necessariamente eu estou fazendo uma fala técnica, né? Porque ali você está num convencimento de 7 pessoas da sociedade, que não necessariamente tem conhecimento jurídico. E isso talvez seja uma das coisas mais importantes na Defensoria Pública. A capacidade de ter um profundo conhecimento técnico jurídico para dialogar
com promotor, magistrados, outras instituições, essa relação interinstitucional, e, ao mesmo tempo, poder sentar lá num atendimento e falar com uma pessoa que muitas vezes não consegue nem se expressar de forma verbal, a ponto de você conseguir compreender de forma clara o que ela está precisando. E muitas vezes ela nem sabe o direito que ela tem, ela só vem e conta um fato. E isso já aconteceu nos atendimentos. Eu fiquei um bom tempo lotado no Recanto das Emas, e tinha alguns assistidos que a gente via que eles apareciam, né, periodicamente lá, não tinha nenhum processo ajuizado deles, mas eles vinham para pedir uma orientação jurídica. Então, eles não sabiam se eles tinham direito ou não, e eles vinham semanalmente contar uma história que aconteceu com eles, e a gente ficava escutando para ver se pegava alguma coisa que tinha alguma eventual judicialização a ser feita, alguma atuação extrajudicial. E isso, na minha opinião, é uma das belezas da Defensoria Pública. Você conseguir transitar entre dois mundos muito diferentes, que não, muitas vezes, que não se comunicam, e que o elo da comunicação desses dois mundos é exatamente o defensor público, a sua equipe que está ali recebendo aquelas pessoas, que muitas vezes não vai levar para uma judicialização, não vai levar para uma atuação realmente jurídica, mas às vezes um conselho. Você dá um conselho para a pessoa e a pessoa... Prevenir litígios, né? Exatamente, exatamente. Eu lembro muito bem de uma situação que aconteceu que quando chovia, né, a gente está falando de fração irregular de terrenos e tudo mais, então são casas que são construídas uma muito próximas da outra. E acontecia que o vizinho do mesmo lote construiu a casa dele um pouco mais alta, e o escoamento do telhado dele caía bem no pé da parede, na fundação da parede da casa desse outro vizinho. Então, quando chovia muito forte, aquilo acabava danificando a fundação, né, da casa desse vizinho. O Código Civil fala que você pode ir lá e quebrar o negócio e falar, não, tá, para prevenir que aquilo não aconteça, você pode chegar lá e já tomar a medida. Então, se você fosse seguir a rigor uma orientação jurídica, você falaria para ele, não, vai lá e desce a porrada nesse escodo telhado. É criar um litígio maior. E aí você gera um litígio maior, exatamente. E essa pessoa foi lá e eu perguntei assim, mas você conversou com o seu vizinho? Você explicou para ele que isso está acontecendo? Aí ele falou, não expliquei. Eu perguntei, mas está acontecendo isso há muito tempo? Ele falou, há 2 anos. Eu, poxa, mas há 2 anos isso acontece, você não foi falar com o seu vizinho, explicar para ele que isso está gerando dano para você, que isso pode ser uma coisa até muito maior, pode derrubar, sua casa pode cair. Ele falou, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em ir lá, bater no vizinho e falar, poxa, tem um negócio acontecendo, vamos resolver. Ele sempre achou que aquilo seria muito ofensivo, falar para o vizinho isso. Aí eu falei para ele assim, imagina uma coisa, se eu poderia muito bem pegar aqui o teu relato e fazer uma ação. Você tira umas fotos lá, a gente junta no processo, poderia judicializar essa demanda. Aí pensa só, um dia você vai estar lá fazendo seu churrasco no seu quintal, e o oficial de justiça vai bater na casa do seu vizinho e vai citar ele numa ação judicial que ele nem faz ideia do que está acontecendo. E eu acredito que isso vai ser um impacto muito maior na vida dele do que você ir lá e ter uma conversa com ele, perguntar se ele sabe o que está acontecendo e se ele não quer resolver aquele problema, né? E eu tenho certeza que o doutor Márcio deve ter visto isso em audiências também, né? Que chega na hora da audiência que eles se resolvem. Processo, começa uma instrução ali, os debates, contestação, audiência, aí que eles vão conversar para se resolver. E muitas vezes porque não tiveram a possibilidade de um processo conciliatório prévio. E a Defensoria Pública tem um compromisso com isso, né? Porque nenhum defensor público quer ter mais ação. Em que pese seja muito mais fácil eu sentar na frente do meu computador e fazer uma petição. Isso é o que eu mais sei fazer. O mais difícil é resolver um conflito, é pacificação social. E muitas vezes eu uso uma frase, às vezes eu explico a situação para a pessoa, ela fala, não, mas eu quero, eu falei que eu ia processar ele, eu vou vir aqui para processar, não quero conversa, quero processar. Aí eu pego e falo para eles, olha, eu vou fazer a petição, você tem controle sobre isso, a gente está conversando aqui, eu vou preparar uma ação e a gente vai judicializar, isso vai ser distribuído para um juiz.
Só que eu te conheço, o juiz não te conhece. O juiz vai te ver, talvez, em uma audiência. Ele não sabe dos problemas da sua vida, ele não sabe dos problemas dessa outra pessoa. Qual você acha que é a capacidade dele de resolver esse problema de forma efetiva, assim, que vai dar certo? Ah, ele sabe muito mais, ele estudou muito mais. Claro, ele estudou, realmente, ele estudou muito mais. Mas ele não, eu ressalto, ele não sabe da sua vida. Então você está dando o teu destino sobre alguma coisa que você acha tão valiosa a ponto de você ameaçar uma pessoa para um terceiro que você nunca viu na vida, que você não sabe se ele vai ter compromisso com a solução desse problema. É a questão que nós falamos da conciliação, né? As partes decidem, né? É muito melhor, né? Mas a decisão imposta do juiz muitas vezes não resolve, né? Não, e não vai, e normalmente ela não é boa para nenhuma das partes. Exatamente. Porque depois a gente tem um cumprimento de sentença, e às vezes a pessoa, ainda assim, mesmo com uma sentença, ela não quer cumprir, porque aquilo não foi do jeito que ela achou. E aí começam a falar da justiça. Não fizeram justiça para mim, eu fui à justiça e não recebi justiça. Aí entra... É difícil. Mas vamos lá, vamos falar agora de algumas perguntas que tem aqui para você, doutor Werner. Claro! São 3 perguntas e a gente encerra, porque os alunos também têm que ir para a aula às 19h15, eles têm aula, né? Maravilha. A primeira pergunta aqui foi do Stefano, ele falou assim, qual seria a diferença aí, que acho que ele pegou da sua fala, vulnerabilidade legal e circunstancial? Ah, sim, a circunstancial eu acabei nem falando, né? Bom, a legal é aquela que não é financeira e tem disposição expressa na lei que exige uma atuação da Defensoria Pública. O caso da própria lei de execução penal. Quando a Defensoria Pública atua de forma coletiva na execução penal, atinge pessoas que têm condições financeiras, que muitas vezes estão na sua execução penal representadas por advogado, mas por conta de uma ação coletiva da Defensoria Pública vão acabar se beneficiando. A própria lei de execução penal determina essa atuação da Defensoria Pública. Isso é uma vulnerabilidade legal por conta exatamente de ser um espaço de exclusão que eu havia sustentado aqui antes. E quando a gente fala de vulnerabilidade circunstancial, é por alguma circunstância aquela pessoa momentaneamente está vulnerável. Um exemplo que aconteceu na prática comigo. Por volta das 5 e pouco da tarde, uma pessoa que estava aguardando atendimento da Defensoria Pública conseguiu, né, naquele momento, ela sentou para ser atendida e contou a situação. Falou, eu tenho um primo que ele tem condições financeiras, ele é um cara que tem dinheiro, ele não é hipossuficiente financeiro, só que ele está internado num hospital público, ele não tem nenhum parente próximo, ninguém tem acesso aos recursos financeiros dele, e ele está lá internado e ele precisa de uma UTI. Ele precisa ir para a UTI, senão ele vai morrer. E o médico me falou isso, olha, ele vai morrer essa noite se ele não for para uma UTI e começar os tratamentos intensivos dele, e não tinha vaga para ele ser remanejado. Não, mentira, não tinha ambulância para levar ele para uma unidade com um leito de UTI. Nessa situação específica, a parte que vai ser representada pela Defensoria Pública é essa pessoa que não se enquadrava em nenhuma vulnerabilidade financeira, não se enquadrava na vulnerabilidade financeira e nem na legal, também não era idoso, era uma pessoa relativamente jovem. Hoje eu digo que jovem está com seus 39 anos, é um jovem ainda. Quando eu tinha meus 20... Essa idade vai subindo a cada ano, né? Vai, a cada ano o jovem ele vai aumentando de idade na minha concepção. Quando eu tinha 20, era tio, 39 anos. Mas, enfim. Mas não se enquadrava em nenhuma vulnerabilidade legal, mas por conta dessa circunstância, e até pelo adiantado da hora, que era 5 e pouco da tarde, até a gente fazer a petição, preparar todo o trâmite ali para fazer a judicialização, a gente já estaria caindo no plantão, inclusive. E pelas informações do médico, ele não sobreviveria até o dia seguinte, ou seja, uma situação de emergência, de vida ou morte, mesmo com condições financeiras, o representado ali precisava, então, da atuação da Defensoria Pública. Só que nesses casos, é uma questão até um pouco peculiar, porque aí fica evidente, a Defensoria Pública não vai pedir a gratuidade de justiça por aquela pessoa, porque se sabe da condição financeira, então, num primeiro momento, não se exige isso, a não ser que
durante o processo, ele demonstre, recobre a consciência, tenha um advogado atuando, enfim, que consiga demonstrar que existe essa hipossuficiência, aliás, essa necessidade da gratuidade de justiça, que é bom lembrar, né? Assistência jurídica e gratuidade de justiça são coisas distintas que compõem instrumentos de acesso à justiça, mas não são a mesma coisa, até porque a gratuidade de justiça é o magistrado, os critérios são subjetivos, já o da Defensoria Pública, e é estritamente econômico, a Defensoria Pública tem essas vulnerabilidades distintas, quem verifica a assistência jurídica é o defensor público, então tem essas diferenciações aí. Então, circunstância seria isso, por conta de um fato momentâneo, que não necessariamente se enquadra nas outras hipóteses, existe a atuação da Defensoria Pública. Muito bem. Temos só mais 2 perguntas para nós encerrar. Eu prometo para você que eu não vou fazer mais. Se vier mais aqui, a gente deixa para outro dia. São 2 perguntas aqui. A Yara pergunta, como funciona a evolução da carreira? E o Wilson, já pensando em ser defensor, pergunta aqui, as peças práticas da segunda fase da defensoria são na área civil e criminal? Quantos anos de prática jurídica são necessárias? A prática jurídica antes da colação de grau feita nos núcleos vale? Maravilha. Bom, quando a gente fala de evolução na carreira, a maioria das instituições defensoriais tem uma evolução em três passos, né? A gente pode dizer 3 classes. A gente normalmente tem uma classe inicial, uma intermediária e uma final, que tem diversas nomenclaturas diferentes, né? Alguns chamam, antes a Defensoria Pública era Defensoria Pública de Defensor Público de segunda classe, depois de primeira e especial. Por ser de segunda classe, o pessoal não gostava muito de entrar na instituição, e aí acabou mudando essa nomenclatura para ser inicial, intermediária e final. E isso é por antiguidade, né? Se dá por antiguidade. Então, a gente tem que ter ou a aposentadoria ou o falecimento de defensores nas classes superiores para a gente começar a fazer essa evolução. E é sempre por antiguidade o merecimento de forma alternada. E da Defensoria Pública, o merecimento, inclusive eu fui promovido por merecimento, eu sou da categoria intermediária, e mais um exemplo de que existe espaço para crescimento dentro da Defensoria Pública, né? 5 anos na instituição, eu já estou numa categoria, em uma classe intermediária. O que acontece? O merecimento é calculado em cima do primeiro terço da lista daquela classe. De antiguidade, então, né? a gente pega o primeiro terço dos membros que estão ali naquela classe e verifica quem tem os maiores critérios objetivos de merecimento. Então, pós-graduação, tempo de magistério, atuações em núcleos delicados, enfim, tem vários critérios que são levados em consideração ali para ter a promoção por merecimento. E é nessas promoções por merecimento que a gente pode, inclusive, melhorar a nossa posição de antiguidade na categoria. Quando aconteceu essa minha promoção por merecimento, eu acabei subindo quatro posições na antiguidade, porque essas 4 pessoas que estavam na minha frente não conseguiram ter tantos pontos no critério de merecimento quanto eu acabei ganhando aí 4 posições. E aí, para quem não sabe, a antiguidade é posto e é muito importante para a gente escolher onde vai trabalhar, né? Então, quanto mais antigo, tem a precedência ali na escolha, né? Tem a preferência na escolha das vagas. Então, a antiguidade nos persegue desde a prova do concurso, né? Porque saiu a lista lá, você é o primeiro a escolher ou o último a escolher. Exato, então, isso vai te acompanhando na carreira toda, né? Exatamente. E quanto à outra pergunta, que é sobre a seleção mesmo, né? O concurso e os critérios. Na segunda fase da Defensoria Pública, de fato, nós temos, na verdade, duas grandes vertentes na fase prática da Defensoria Pública discursiva prática, que é processual penal e processual civil. Não necessariamente vai ser uma peça civil e não necessariamente vai ser uma peça criminal, estritamente. Na vertente processual penal e na vertente processual civil. Até porque eu não quero ofender nenhum doutrinador de direito coletivo, direito constitucional, que dizem que existe a própria liturgia ali, né? E, de fato, quando a gente vai falar de
controle de constitucionalidade, principalmente o concentrado, é algo próprio, né? São ações que têm seu rito, seguem de forma subsidiária o Código de Processo Civil, mas têm seus detalhes ali que não podem ser esquecidos. Então, a gente tem a vertente processual civil, a vertente processual penal, e são atuações da Defensoria Pública. Então, a gente pode ter uma inicial de ação civil pública na parte de vertente penal, e podemos ter até um recurso extraordinário criminal na vertente processual penal. Então, pode ser qualquer tipo de atuação, desde que dentro dessas duas vertentes. Inclusive, aí só relembrando, pessoal, no concurso da Defensoria Pública de Goiás, tivemos a primeira exceção a isso que eu estou falando, que se exigiu uma petição individual à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque constava a matéria de direitos humanos como possível, uma vertente de atuação possível na discursiva da Defensoria Pública de Goiás. Foi a primeira vez que foi cobrado uma petição individual para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu digo que eu acerto, relógio parar, até o relógio quebrado acerta 2 vezes ao dia, né? E eu ficava repetindo isso nas preparações de concurso. Vai cair, vai cair, vai cair. Eu acabei acertando isso daí. É a previsão. E para finalizar aqui, então, o tempo de prática para fazer o concurso. O tempo de prática, sim. Existe uma divergência por conta de, antes de 2014, antes da Emenda Constitucional 80 de 2014, que é chamada de PEC das comarcas, existia uma divergência por conta dos regramentos estaduais, das leis orgânicas estaduais. Algumas diziam 2 anos, outras diziam 3. E o que aconteceu? Com a Emenda Constitucional 80, vários princípios que são atribuídos à magistratura, lá do artigo 93 da Constituição, se aplicam à Defensoria Pública no que couber. Aí essa frasezinha talvez seja a pior frase do legislador, né? Falar no que couber, se vira aí. Joga para si, depois vocês se viram, para saber o que cabe e o que não cabe, né? Cabe qualquer coisa ali, né? Pois é. E um desses incisos do artigo 93 fala exatamente do tempo de prática jurídica da magistratura, que é de 3 anos. Então, o que acontece? Onde não tinha o regramento da prática jurídica na lei orgânica estadual da Defensoria Pública, se utiliza, por analogia, o da Constituição, que é uma remissão aos incisos do artigo 93, que faz referência à magistratura. Onde se já tinha 3 anos, ficou tranquilo, ficou igual à Constituição e está tudo bem. No entanto, onde diz 2 anos, permanece 2 anos. Porque aí não cabe, porque existe um regramento específico, orgânico, daquele ente federativo e tudo mais. E o estágio vale esses 2 anos? Oi? O estágio? Sim, o estágio, desde que ele tenha sido feito na Defensoria Pública. Então, isso é uma disposição da Lei Orgânica Nacional, da Lei Complementar 80 de 94, disposição expressa, falando que o estágio vale para fins de prática jurídica. Inclusive, se me permite aqui um merchan, no canal Defensolândia lá no YouTube, tem um vídeo exatamente falando sobre isso, prática jurídica para a Defensoria Pública. E aí eu falo sobre várias hipóteses lá, inclusive abarcando essa diferenciação do tempo. Tá? Então tá ótimo. Então, acho que encerramos as perguntas. Então, faz direito o seu merchan aí, do seu canal. Maravilha. Bom, nosso tempo limitado aqui, muitas vezes as dúvidas acabam surgindo até depois, né? Que a gente chega em casa e pensa, poxa, podia ter perguntado isso, era uma pergunta tão importante. Mas eu deixo à disposição aqui, então, as minhas redes sociais. O Instagram, todo mundo pode me encontrar como Prof. Werner Heck. Tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo é o mesmo usuário, que é Prof. Werner Heck. E também no YouTube, vocês buscarem lá Defensolândia, vocês vão ver já o canal, tem diversos vídeos, muitos voltados para a Defensoria Pública, mas eu falo também sobre concursos públicos em geral, tem várias técnicas de estudo que eu acabei usando, e foi um lugar de extravasar um pouco do conhecimento da vida sofrida, vida bandida de concurseiro,
Eu costumo dizer que eu fiz tudo que podia fazer de errado, eu fiz como concurseiro, então eu tenho bastante experiência para falar sobre o que não fazer quando você está estudando para concurso. E aí eu coloco lá os vídeos, deixo à disposição de todo mundo, compartilho com o pessoal essas situações que aconteceram. Tem a coluna também, Concursando Direito, no Jornal de Brasília. Então, mensalmente eu produzo um artigo, falo sobre concursos públicos em geral. Então, tem vários meios aí que está à disposição de vocês para tirarem as dúvidas, caso não tenha respondido, não tenha sanado todas as dúvidas de todo mundo aqui que assistiu. Agradecer ao Dr. Márcio pelo convite. É sempre bom ver essa telinha verde do IESB aí no fundo, tempos nostálgicos da graduação. E também a atenção de todo mundo que participou aqui, que ficou assistindo a nossa live, a nossa palestra aqui, né, sobre a Defensoria Pública. Hoje tudo virou live, até audiência, né, da Amanda. E mais nós que agradecemos. Nós que agradecemos, né, o Dr. Werner. Realmente foi um grande prazer recebê-lo aqui, né. Acredito que o doutor trouxe aí para todos os nossos graduandos aí uma luz muito forte para seguir a carreira de Defensoria Pública, primeiro, por ser egresso do nosso IESB, segundo, pela qualidade do serviço que você vem prestando, já está aí, como você falou, 5 anos, já teve aí a progressão na carreira, já está hoje como assessor, ou seja, estudou, batalhou, conseguiu o cargo que quis, vestiu a camisa do cargo e agora é só trabalhar feliz na sua profissão. É verdade. Estudar, a gente sabe que todos nós temos que estudar, mas vestir a camisa e sentir bem na camisa que vestiu, do cargo, da carreira que você escolheu, é o fundamental. E a gente vê isso na sua fala. Então, aqui em nome do IESB, venho agradecer a sua presença, agradeço muito a sua disposição, que eu sei que você está aí na administração, é uma loucura. Eu acabei de sair de lá, já estou começando a ficar mais calmo, mais tranquilo, né? E só fico com meus processos, a administração deixa para o próximo, né? Mas, então, muito obrigado pela presença. Aos alunos, nós temos ali o link da presença, né, num formulário Google, e amanhã, mesma hora, 18 horas, nós vamos falar amanhã sobre a carreira da magistratura. Ontem falamos do delegado, hoje defensor público, e amanhã, carreira da magistratura com a doutora Lila Vieira, juíza em Samambaia, né? Legal. Uma grande profissional, professora, mestre, então aguardo a todos amanhã às 18 horas. Dr. Werner, muito obrigado mais uma vez, bom finzinho de quinta-feira, e amanhã já é sexta, então bom fim de semana também. Muito obrigado, viu? Tchau, Abraço tchau. a todos, então, um abraço. Muito obrigado.